Graças a Deus, já desci do monte, pessoal, já tô chegando quase perto de casa, né? É só bênção, é só vitória, né? Deus é fiel, Deus é maravilhoso. E eu falando sobre as ovelhas no vídeo anterior, é que Jesus fala sobre a parábola da ovelha perdida, de um pastor que tinha 100 ovelhas. 100 ovelhas. E a Bíblia fala que esse pastor estava pastoreando as ovelhas. E quando ele volta para colocar as ovelhas no aprisco, a Bíblia fala que ele começa a contar aquelas ovelhas e falta uma ovelha. Só que a Bíblia fala, a Bíblia relata, a Bíblia diz que aquele pastor deixa as 99 ovelhas no aprisco, no curral, e vai à procura daquela outra ovelha que se perdeu, daquela outra ovelha perdida. Olha para você ver a importância de um pastor. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, Ele é o pastor que dá vida pelas suas ovelhas. E o Senhor Jesus, Ele tem um cuidado especial por cada um de nós. Por todos vocês, humanos, por todos vocês, por todas as pessoas. Dependendo ou não da religião ou da igreja que ela esteja, Jesus tem um cuidado especial por cada um de nós. Aí, esse pastor, ele se preocupa com aquela ovelha que se perdeu. Ele poderia muito bem deixar as 99 lá no aprisco e ir para sua casa. Só que a Bíblia diz que ele deixa as 99 ovelhas no curral e volta à procura da ovelha perdida. O que quer dizer isso? Todos nós pastores, nós temos um chamado de Deus. E o chamado que Deus nos chamou é para cuidar das pessoas, para cuidar das ovelhas, que são as pessoas. O pastor não tem que maltratar as ovelhas, o pastor tem que cuidar dos ferimentos das ovelhas. Se as ovelhas estão machucadas, o pastor tem que cuidar dos ferimentos, tratar bem as ovelhas, cuidar bem das ovelhas, colocar a ovelha nas costas e trazer para sua casa e cuidar dos seus ferimentos. O bom pastor, ele protege as suas ovelhas contra os lobos. Quando os lobos querem devorar as ovelhas, o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Ele luta contra o lobo para que o lobo não venha devorar as ovelhas. O bom pastor é um desses. E todos nós fomos chamados, foi para cuidar das pessoas, para cuidar do povo. Nós não fomos chamados para ter mordomia, para estar em ar-condicionado, para estar em ventilador, para estar em casa. Todos nós fomos chamados, foi para ganhar almas para Jesus. Essa é a minha concepção. Essa é a minha concepção como pastor. Eu acredito que todos nós fomos chamados por Deus, dependendo de religião ou não, dependendo de pastor ou não, nós fomos chamados foi para cuidar das ovelhas, cuidar das pessoas, não maltratar as ovelhas, não humilhar as ovelhas, não pisotear as ovelhas, não, pelo contrário, nós fomos chamados foi para cuidar delas, para ganhar almas. Essa é a missão dos pastores, e todos nós um dia será cobrado no juízo final. Todos nós será cobrado diante de Deus. Todos os pastores serão chamados por Deus e será cobrado por cada ovelha que se perdeu, por cada ovelha que ele maltratou, que ele humilhou, que ele pisou. Então a cobrança será maior diante de Deus. Então eu acredito, o meu chamado, na minha concepção, é cuidar das pessoas. É orar pelas pessoas, como eu acabei agora de descer do monte. Eu estou numa campanha de 7 dias e hoje é o 4º dia subindo o monte pelas pessoas, evangelizar as pessoas,
correr atrás das pessoas, visitar as pessoas nos hospitais. Esse é meu chamado. Esse é meu chamado ministerial. E isso nunca vai sair da minha cabeça. Dependendo de religião ou não, eu vou continuar na mesma fé, ganhando almas para Jesus, evangelizando, dando a minha vida de uma forma por esforço, subindo o monte, porque eu sei quem deu a vida por nós foi Jesus Cristo, mas eu estou falando nos esforços, subindo ao monte, pedindo a Deus pelas pessoas, porque tem muitas pessoas que estão sendo maltratadas, sendo pisoteadas, tem pessoa que já está cansada de ser humilhada, de ser pisada, e nós fomos chamados foi para trazer essas pessoas para perto da gente. Aquele que tem o perfume de Cristo tem que exalar esse perfume de Cristo para que outras pessoas venham a ser alcançadas por esse perfume. Então nós temos que seguir o exemplo de Cristo. Se Jesus ele deu a vida pelas ovelhas, nós temos que também dar a vida pelas pessoas, cuidar das pessoas, trazer as pessoas para perto da gente. Essa é a minha concepção. E eu vejo muitas pessoas sendo humilhadas, sendo maltratadas, e isso entristece o coração, porque Jesus ele deixou exemplo para cada um de nós, amar uns aos outros, acolher uns aos outros. O próprio Jesus falou isso, acolher as pessoas, ajudar o necessitado, ajudar aquele que precisa, aquele que necessita. Então tem pessoas que necessitam de uma palavra, tem pessoas que necessitam de um alimento, necessitam de um cuidado, necessitam de uma palavra. Então todos nós fomos chamados para isso, para cuidar das pessoas. Esse é meu ponto de vista, essa é a minha concepção. Então aquele pastor ele se preocupou com as 100 ovelhas. Ele poderia muito bem ir para sua casa, deixar as 99 ovelhas ali, no aprisco ali, no curral, mas não, ele se preocupou. Ele foi atrás da outra ovelha perdida. Qual é a preocupação desse pastor? Sabe, porque esse é o amor às almas, esse é o amor às pessoas. E Jesus fala que quando um pecador se arrepende, há festa nos céus. Então, uma alma é importante para Jesus, uma alma é preciosa para Jesus. Então, cada pessoa que o pastor perdeu por causa de uma palavra, por causa de uma atitude mal interpretada, pode ter certeza disso que você vai ser cobrado por Deus, pastor. Pode ter certeza disso. Seja pastor, seja obreiro. Não tem medo de falar isso, não. Eu falo com convicção, eu falo sem medo. Você vai ser cobrado de Deus, você pode ter certeza disso. Muitas almas aí estão se perdendo, porque você não tem cuidado das pessoas, você não tem trazido as pessoas para perto. Muitas pessoas estão aí no mundo aí agora, por causa de uma palavra de algum pastor, uma palavra pesada, uma palavra que machucou. E tem muitas almas que estão se perdendo. Você vai ser cobrado por Deus, pode ter certeza disso. Você vai ser cobrado por Deus. Se Deus te entregou 40 pessoas, você tem que cuidar das 40 pessoas. Porque se chegar lá nos céus, se você chegar lá no céu com 39 pessoas, você não vai entrar, pode ter certeza disso. É mais fácil as 39 pessoas ser salvo do que você, porque Jesus te entregou foi 40 pessoas. São as 40 pessoas, você tem que cuidar das 40 pessoas. Não é de 39 não. Esse é exemplo para mim e para todos vocês. Esse é exemplo para nós. O pastor, ele poderia muito bem estar com as 99, mas não, ele se preocupou com a outra ovelha, porque Deus entregou a ele 100 ovelhas. E as 100 ovelhas era uma responsabilidade que ele carregava no seu ombro. E todos nós temos essa responsabilidade. Se Jesus te entregou 100 ovelhas, cuida das 100 ovelhas, faz de tudo para não se perder, não maltrata ela, não humilha ela, cuida dela, das ovelhas, das pessoas. Porque Jesus ele requer isso de cada um de nós. Jesus ele espera isso de mim, de vocês, para a gente cuidar das pessoas. Tem muitas pessoas agora aí, sofrendo, gemendo. Tem muitas pessoas aí, estão jogadas na sarjeta, na humilhação, nos viadutos, sofrendo, precisando de uma palavra. Enquanto isso, tem muitos que estão na mordomia, está dormindo, está descansando, da sua beleza. Enquanto isso, tem muitas almas indo para o inferno agora. Muitas pessoas estão se perdendo por causa de você. Por causa de você, não estou falando todos os pastores, alguns pastores. Muitas almas estão se perdendo, estão indo para o inferno. O diabo está levando milhares de almas para o inferno por sua causa. Porque você não tem cuidado das ovelhas, você não tem sido responsável pelas ovelhas que Cristo deu para você. Cuide das suas ovelhas, cuide do seu povo que Deus entregou para você, porque você vai ser cobrado por Deus.
cada ovelha que se perder por uma palavra sua, você vai ser cobrado diante de Deus. Pode ter certeza disso, que nada vai passar despercebido dos olhos de Deus. Então é bom a gente se preocupar com as pessoas. Aí eu falei essa parábola aí porque eu me lembrei, veio na minha mente essa parábola do Senhor Jesus, que ele fala a parábola da ovelha perdida. E eu comecei a ler essa mensagem, essa palavra ela tocou muito no meu coração. A partir de hoje, o que eu não fazia, eu vou passar a fazer mais pelas pessoas. Eu vou orar mais pelas pessoas. Eu vou me levantar mais nas madrugadas pelas pessoas. Eu vou subir um monte mais pelas pessoas. Eu vou evangelizar mais pelas pessoas. Eu vou cuidar mais das pessoas. O que eu não fazia, vou fazer mais. Não estou falando isso de boca para fora, não estou falando de todo o meu coração. Porque essa palavra mexeu comigo. Essa palavra, ela mexeu comigo, ela tocou em mim essa palavra, da parábola da ovelha perdida. Então o que eu não fazia, eu vou fazer mais pelas pessoas. Eu vou fazer, o que eu não fazia, eu vou fazer em dobro. Deus vai me abençoar com certeza. Então eu aconselho você que é pastor, você que é obreiro, você que é evangelista, cuide das pessoas. Cuide das pessoas, visita as pessoas, evangeliza as pessoas. Tem muitas pessoas aí que estão precisando de uma palavra. Pessoas que já foram humilhadas em outros ministérios, que já foi pisoteadas em outros ministérios, está precisando de uma palavra sua, está precisando de uma visita sua. Tem pastor que nem visita as pessoas, nem visita, os meus pede visita, ele nem vai visitar, fica em casa, na mordomia, fica de boa. Cuidado, que essa mordomia vai acabar. Essa mordomia vai acabar. Jesus pode remover você desse lugar aí e colocar outro no seu lugar, porque o nosso Deus ele faz assim. Então cuida das pessoas. A partir de hoje, essa palavra mexeu comigo. E eu sentei, eu comecei a analisar essa palavra e Jesus falou comigo. O que eu não fazia, eu vou começar a fazer mais. Eu vou começar a visitar as pessoas, vou começar a evangelizar as pessoas. Eu vou começar a entrar nos hospitais, eu vou começar a fazer algo que eu nunca fiz, eu vou fazer por Jesus. Não estou fazendo por mim, não. Estou fazendo para o meu Deus. E Deus vai honrar, vai abençoar cada uma das pessoas que eu for evangelizar. É isso que a gente tem que fazer, essa é a nossa missão. Se você quer que seu ministério cresça, seja pastor, seja obreiro, faça isso. Evangelize as pessoas, corra atrás das pessoas. Você tem que ter fome de ganhar almas, você tem que ter desejo de ganhar almas. Dentro de você tem que estar isso, o desejo de ganhar almas. Esse a sua meta é ganhar almas, é salvar pessoas que estão perdidas. O próprio Jesus falou em sua palavra: eu vim não para julgar o mundo, mas eu vim para salvar aqueles que estão perdidos. Olha que palavra forte. Jesus não veio para julgar ninguém, Jesus veio para salvar aquele que está perdido. O que são aqueles que estão perdidos? Aqueles que estão nas drogas, na bebida, na cachaça, na prostituição. E a nossa missão é essa, é levar a palavra de Cristo para aqueles que estão perdidos. Aqueles que estão lá agora com uma arma na cabeça, aqueles que estão agora querendo se jogar de uma ponte para baixo, aqueles que agora nesse momento estão querendo tomar veneno para tirar a vida. Então Jesus ele nos chamou, foi para isso, para correr atrás dessas pessoas, alcançar essas pessoas e falar de Cristo para essas pessoas. Então essa palavra que Jesus deixou, colocou no meu coração para falar para mim, para vocês aí, para todos que estão acompanhando, seja um ganhador de alma para Jesus. A Bíblia fala que o ganhador de alma é sábio, quem ganha alma é sábio. Então uma alma é importante para Jesus. Você veja a importância desse pastor, dessa parábola, que ele se preocupou de 99 ovelhas, se preocupou com a outra. Por que quer dizer isso? Que Jesus não só entregou uma ovelha, Jesus não só entregou 99 para ele, Jesus entregou 100. Entenda isso, isso é exemplo para nós. Se Jesus entregou 100 ovelhas para você, ele vai criar as 100 ovelhas no juízo final, ele vai criar as 100 ovelhas. Ele vai perguntar: cadê as 100 ovelhas? Porque aqui só tem 98, cadê as duas que se perdeu? Então são essas duas que vai ser cobrada diante de Deus no juízo final, pode ter certeza disso. Então cada ovelha que ele te deu é uma responsabilidade sua de você cuidar. Se ele te entregou 40, cuida das 40. Se ele entregou 60, cuida das 60 ovelhas. Porque ovelhas são as pessoas. Ovelhas são as pessoas, cuida das pessoas. Faça o que você nunca mais fez. Você quer ser usado por Deus? Então faça mais para Deus. Porque aquele que faz mais para Deus, mais recebe de Deus. Aquele que faz menos, recebe menos. Se eu busco mais, eu recebo mais. Se eu me dou mais,
eu ganho mais de Deus. É dessa forma que a gente cresce espiritualmente, fisicamente, cresce em todas as áreas das nossas vidas dessa forma. Então, a preocupação é essa. Jesus se preocupa com as pessoas, com as almas. Você vê que esse pastor se preocupou, ele começou a contar de uma por uma. Quando chegou 99 ovelhas, ele falou assim, não, eu tinha 100 ovelhas, tá faltando uma. Então ele deixou aquelas no aprisco, saiu atrás da outra perdida. E a Bíblia fala que quando ele encontrou aquela ovelha, ele reuniu os amigos e fez festa pelaquela ovelha que estava perdida. Isso aí é forte. Olha para você ver a preocupação de um pastor que realmente dá a vida pelas ovelhas. Esse pastor que a Bíblia está falando, fala a respeito do pastor que é o Senhor Jesus Cristo, e esse pastor que é você, foi chamado por Deus, você foi chamado para isso. Se você tem um chamado ministerial, cuida das pessoas, cuida das ovelhas, vá atrás das pessoas, daquelas que se afastaram, que se desviaram. Faça a sua parte, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, pode ter certeza disso. Deus é fiel. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Eu vejo aí no Facebook aí alguns pastores aí, alguns pastores querem ter ibope, querem ter audiência aí, falando coisa com coisa, falando besteira, falando que Deus falou, que Deus disse. Às vezes Deus não falou, não disse nada. Vai cuidar das ovelhas, pastor. Em vez de você estar aí no Facebook contando a heresia, falando besteira, vai cuidar das pessoas, vai evangelizar, vá nos hospitais, vá orar pelo povo. Não fica aí não, no Facebook aí contando besteira, falando besteira, perdendo seu tempo. Enquanto isso tem muitas almas aí se perdendo, tem muitas almas indo pro inferno aí enquanto você tá aí, ó, falando besteira aí, às vezes no Facebook. Vai cuidar do povo, vai cuidar das pessoas. Se você tem um chamado, se realmente porque se você tem um chamado, de Deus, você tem que ter o desejo de ganhar almas. Se você for chamado por Cristo, você tem o desejo de ganhar almas. Tem dois chamados na vida de um homem. Dois chamados. Tem um chamado que é tem um chamado que é chamado do homem, e tem um chamado que é de Deus. Porque aquele chamado que é do homem não permanece, mas o chamado que é de Deus permanece. Então, se você tem um chamado do homem, você não vai permanecer muito tempo não, pode ter certeza disso. Agora, se você tem um chamado de Deus, você vai permanecer, pode ter certeza disso. Existem dois chamados, o chamado do homem e o chamado de Deus. E o chamado de Deus é mais importante do que o chamado do homem. Então, é isso que eu deixo essa palavra para o coração de todos vocês aí. O bispo falava aí, ó, homem de Deus aí, ó, tá acompanhando aqui. Deus abençoe o senhor, bispo, falava, homem de Deus. Eu tenho acompanhado as lives do senhor aí. Eu vejo seu trabalho aí, você é um homem de Deus. Eu vejo seu trabalho aí, Deus tem abençoado o seu ministério. Continua nessa fé aí, bispo, que Deus vai abençoar o senhor. Você é um homem de Deus. Sou homem de Deus, eu tenho acompanhado as suas lives aí, eu vejo, você é um homem que tem preocupado com as pessoas, tem preocupado com as almas. Que Deus abençoe o senhor, a sua esposa, Deus abençoe o seu ministério, Deus abençoe a sua família. Continua nessa fé, Deus vai honrar o Senhor com certeza. E também a irmã Lena Santos, que Deus abençoe a senhora irmã, Deus abençoe a sua casa, a sua família e a sua irmã. Pode ser disso que a sua irmã que está com aquele problema que a senhora falou, com aquele diabetes, já desapareceu já em nome de Jesus. Deus já tocou já na vida da sua irmã. Com certeza você vai testemunhar para a glória de Deus que Deus fez na vida da sua irmã. Então que Deus continue abençoando todos vocês aí que estão acompanhando essa live pelo Facebook. Foi Deus que mandou passar essa mensagem para alguns pastores, seja dependendo de ministério ou não, de religião ou não, e serve para mim também, serve para mim e serve para alguns que estão às vezes brincando com o evangelho, brincando com a palavra de Deus, porque tem pessoas que estão brincando de ser pastor. Tem pessoa que está brincando de ser pastor. Tem pessoa que está brincando de ser evangelista. Tem pessoa que está brincando com as coisas de Deus. Cuidado, você vai ser cobrado por Deus. Cuidado, não brinca de ser pastor, não. Não brinca de ser evangelista, não. Dê a sua vida pelas pessoas. Não fica brincando, não. Não brinca, não, com as coisas de Deus. Porque você vai ser cobrado de Deus. Pode ter certeza disso. Cuida das pessoas. Cuida do povo. Evangeliza. Vá atrás do povo. Entendeu? Isso é a importância de cada um de nós. Então, que Deus abençoe todos vocês poderosamente. Eu não tenho medo de falar isso não, eu falo mesmo em público isso aí, que eu não tenho medo de falar a verdade, entendeu? Eu não tô denegrindo a imagem de pastor, eu não tô falando mal de pastor, falando a realidade de algumas coisas que acontecem, né? Que acontecem nos dias de hoje.
Então, estou falando uma realidade, uma verdade que se passa, que se acontece. Agora, se alguns se achar que foi com ele, então vá discutir com Deus, vá falar com Deus, porque eu falo o que Deus mandou, que Deus colocou no meu coração, e eu falo o que Deus colocou no meu coração. Então, esse é o nosso trabalho, esse é o nosso papel, cuidar das pessoas, cuidar das ovelhas, evangelizar e ganhar almas para Jesus. Então, que Deus abençoe todos vocês. Um forte abraço, pastor Bispo Flávio, né? Um forte abraço para o senhor, para sua esposa, por todos vocês aí. Seu ministério vai crescer mais ainda, pastor Bispo, pode ter certeza disso. Seu ministério vai crescer, vai expandir para a honra e agora, Jesus. Continue nessa caminhada aí, continue nessa fé, que Deus vai honrar o Senhor, pode ter certeza disso. Continua nessa fé, pastor Bispo, continue nessa fé. Não se corrompa, não deixa nada que venha corromper seu coração. Continue nessa fé, porque você é um homem de Deus. Deus vai honrar muito o Senhor e seu ministério. Um forte abraço, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.